Estamos caminhando já, irmãos, lição 9, passando rápido. Nós vamos fazer uma leitura bíblica em Êxodo 16, versos de 1 a 10. A lição, como as demais, trazem várias passagens, diferentes. Mas nós vamos ler esta primeira, que é de Êxodo 16, de 1 a 10. Pedi para o presbítero Jorge fazer essa leitura. Tem um microfone por aí? Êxodo 16, de 1 a 10. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que, ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde, sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então, nossa lição 9, pecados do povo de Deus. E aqui os títulos: murmuração, adoração corrompida, incredulidade. As lições anteriores, nós vimos desde a saída do povo do Egito, depois uma lição que falava sobre a entrega da lei. Obrigado. Onde aqueles irmãos passaram a ter, digamos assim, uma diretriz para a vida, para seguir. E depois, na lição da semana passada, sobre o tabernáculo, que já estava incluída a questão do culto. Lembra que nós falamos que a questão do culto, principalmente, era essa demonstração de amor de Deus, de estar junto. Cultuar é um ato onde Deus se faria presente
Você não vai cultuar alguém que você não vê, alguém distante, alguém que não existe. Então, Deus foi conduzindo o povo, libertou o povo, deu uma direção ao povo, e assim Ele se coloca em adoração diante desse povo. E nós vimos que, embora, né, Deus faça esse caminho de aproximação, o povo, ainda assim, como pecadores, né, fizeram o caminho de se distanciar de Deus, se distanciar do Senhor. E a gente coloca, então, nessa lição, como o que aconteceu, né? Qual eram esses pecados do povo que são assim descritos aqui hoje. Então, na introdução, basicamente diz isso que eu acabei de dizer, que essa comunhão foi manchada pelo pecado. E aí a gente vai perceber aqui um pouco do que o povo fez, como o povo se afastou, como Deus corrigiu esse povo que se afastou, e serve de exemplo para nós, irmãos, que dia a dia somos acolhidos, né, por Deus, pela misericórdia, pelo perdão, mas ainda assim constantemente somos pecadores. Então, o primeiro tópico aqui é a murmuração. Nós já lemos uma passagem, né, que fala sobre esta murmuração, e a lição deixa bem claro que a murmuração, ela não só faz parte da questão do pecado, mas como ela é motivada pela nossa limitação. Antes, no paraíso, sem dificuldades, sem dores, é uma coisa, né, você viver no paraíso. Mas expulso do paraíso, aqui diz, os efeitos da queda trouxeram sofrimento, dor, tristeza, aflição. Nessa mensagem que a gente falou, como um de nós, né? Às vezes a gente acha, nossa, fulano não sente nem dor, né? Você olha para o outro e fala, nossa, como é boa a vida dele. Mas todos nós sabemos como a nossa vida é limitada, e às vezes não tem nem como explicar a dor. Simplesmente nós não estamos bem, nós estamos incomodados, nós estamos tristes, ou está com dor mesmo. Então, para um ser humano que se distanciou de Deus e pelo pecado, ele é frágil, ele é acometido de tantas limitações, a reclamação parece algo tão natural. Tanto que a gente vê hoje a murmuração se fazendo presente nas redes sociais, na internet, e pessoas que você falou, nossa, eu nunca vi essa pessoa reclamar de nada, está lá digitando com raiva, né? Falando mal e criticando as coisas, porque é uma oportunidade que as pessoas têm de falar, de olhar o lado mal das coisas, parece que é ser sábio quando você descobre um defeito. Lamentos e queixas, então, são muito comuns. Diante das ameaças, temores, desafios, nós sentimos as dificuldades e assim clamamos e reclamamos. A lição diz que o melhor seria simplesmente clamarmos o socorro de Deus e assim nos contentarmos. É quase que já a conclusão desse tópico, né?
No lugar de reclamar, clamar. Combina. Está com dificuldades, ansioso, está com dor, está com dúvida, está se sentindo mal, clame ao Senhor. Temos um exemplo aqui do povo, né, que temeu e clamou, e Deus ajudou. Lembra as lições passadas que Moisés foi chamado para chamar aquele povo aflito? Aqui tem a representação também do momento em que o mar se abre, o povo se viu acuado pelo exército e temeu e clamou ao Senhor, e o mar se abriu. Então não falta exemplos desses, né, irmãos? Como na nossa vida, não falta exemplos em que superamos as barreiras, clamamos a Deus. Mas tem uma outra forma de se fazer isso, de forma errada, que é se entregar à murmuração. E às vezes até já diretamente a Deus, né? Você nem reclama para o vizinho, você já reclama para Deus. Ó Deus, o que está acontecendo? Por que isso está assim? Será por não haverem sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Êxodo 14:11. Para quem que eles estão falando isso? Para Deus. E aqui a gente já pode destacar um pouquinho do que é a murmuração. Na murmuração, a gente toma por certo a fatalidade. O povo não está falando, Senhor salva, Senhor, será que vai ter jeito? Não. O povo fala, pronto, o Senhor tirou de lá e nós vamos morrer. Está decretado. Não tem saída. Não tem saída. Nós vamos morrer. Podia morrer lá no Egito mesmo, mas para que vem para o deserto para morrer? Aqui diz na lição, a murmuração, pecado que tenta nos fazer senhores dos acontecimentos e do destino da nossa vida. Ela nos impede de ver que Deus tem planos e propósitos sábios e dirige as situações em que vivemos. Toda vez que a gente está reclamando, nós estamos exatamente decretando que o mal venceu. Ruim isso, não? Nós estamos demonstrando desconfiança, né? O Senhor tentou, mas não conseguiu. Aí dá errado esse negócio. Não deu certo. O texto aqui da lição diz que com aquelas palavras eles fizeram pouco caso dos benefícios de Deus. Poxa vida, como assim? Tirou-nos do exército, do Egito para nos enterrar aqui. Tudo que Deus tinha feito até aquele momento, então, não valeu nada? Os libertou. Puniu, veio com ira contra os inimigos, os conduziu, os ensinou a lei. Não, mas para eles, aqueles benefícios todos não tinham mais importância. Êxodo 14:12 diz, não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos foras para servir aos egípcios do que morrermos no deserto. A murmuração diminui a importância das dádivas de Deus e supervaloriza, né? Supervalorizamos o problema em que estamos enfrentando. Quando a gente vê de fora, é fácil, né? Você vê alguém enfrentando uma dificuldade, um problema, aí você olha para aquela pessoa, você fala, poxa, mas aquela pessoa tem tantas bênçãos na vida dela, ela tem uma família, olha como ela tem dinheiro, olha como ela tem filhos bonitos. E aí você começa a olhar e ver, está sofrendo só por causa disso, né? E realmente, irmãos, mas a gente tem que fazer isso quando é com nós, com a gente.
Quando você está passando uma dificuldade, você tem que começar a relacionar tudo que, poxa, Deus me deu uma casa, Deus me deu um filho, Deus me deu um trabalho, Deus está me dando saúde. Aconteceu esse problema comigo, mas vamos seguir em frente. Porque senão a gente está diminuindo a importância das dádivas e supervalorizando o problema que nós estamos enfrentando. E olha que às vezes é pequeno demais esse problema, né? Quer saber se os seus problemas são pequenos? O que te aflige durante um dia, escreva, mas não é para murmurar. Escreva num lugar e guarde lá. 6 meses depois você lê aquela lista lá para você ver como que eram grandes os seus problemas. Aí você vai falar, nossa, por isso aqui eu chorei um dia inteiro. Por isso aqui eu perdi uma noite de sono. Por isso aqui eu acreditei que minha vida não tinha mais nem sentido, nem... Faça esse exemplo, você vai ver, você vai perceber, não precisa nem escrever. Pensa em alguma coisa que você, sei lá quanto tempo atrás, você acreditava que isso seria o maior problema da sua vida. E aí você vai perceber como isso já passou. Um outro exemplo aqui, né? Quando Israel, diante da fome, afirmou que preferia permanecer no Egito, porque lá tinha uma comida de sobra, né? Na hora da fome, preferia ser escravo, mas pelo menos eu comia bem. Não importava ser escravo ou não. Eu troco a liberdade por comida. Como se eles não pudessem receber a comida, né? Eles receberam a comida. Eles não morreram de fome. Aqui conta-se também que às vezes nós nem clamamos a Deus, nós já reclamamos mesmo. Em outras situações, Israel nem chegou a orar. Quando chegaram às águas de Mara, simplesmente reclamaram: que havemos de beber? Que havemos de beber? Mas você não precisa estar diretamente falando com Deus numa reclamação. Reclamação é sempre contra Deus. A lição traz esse tópico e eu gosto sempre de ressaltar isso. Quando você está reclamando de alguma coisa, seja da sua cidade, seja de um amigo, seja de uma pessoa, seja de uma situação na sua vida, você está reclamando de Deus. O texto que nós lemos, o presbítero Jorge leu, parte dele falava isso. Que Moisés, disse, versículo 8, que as murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor, finalzinho do versículo 8. O Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra Ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Contra o Senhor, porque quem é que conduz a vida? Quem é que conduz as situações, os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos? Deus conduz todas as coisas, e nós sim temos dificuldades nisso. E quando reclamamos, estamos reclamando sim do Senhor. Mas lembra o que eu disse no início desse ponto? O que fazer então? Primeiro entender que nós sentimos sim dor, sentimos incomodados. Não fique incomodado por estar incomodado, por sentir dor. Nós não devemos viver lamentando, achando que nós somos os piores sofredores do mundo. Mas na hora da dificuldade devemos clamar ao Senhor. O povo foi chamado a se aquietar e ver o livramento preparado pelo Senhor. O Senhor fez abrir o Mar Vermelho, se abrir para deixar Israel passar, e o fechou para submergir o povo, todo o exército do Egito. Ele
diz aquela edição, né? O Senhor alimentou aquele grupo, aquelas pessoas, o Senhor veio com instruções. Todo o tempo o Senhor está manifestando a sua bondade. E o aquietar, exatamente é uma forma da gente escutar, né? Quando a gente está falando, quando a gente está agindo, quando a gente está muito focado nos problemas, a gente não consegue enxergar a solução, a gente não consegue enxergar nada a não ser os problemas. Afastar-se um pouco, aquietar-se. Quanto mais afastado, a nossa visão vai ampliando, né? Você está muito perto, você não enxerga direito. E entender que Deus sempre é gracioso. E até mesmo murmuração, às vezes Ele responde, né? Quando nós somos indelicados para com o Senhor, mesmo assim, às vezes Ele responde. Mas o mais correto é nós nos afastarmos um pouquinho e clamarmos ao Senhor. Alguém quer nos ajudar? Nós vamos passar adiante. Então, o primeiro tópico, na lista de pecados do povo, está a murmuração. Acredito que é o tópico, digamos assim, mais comum, né? É difícil não reclamar, é difícil não falar, não criticar. Mas faz mal, viu? Incomoda a gente não se sente bem. E a gente precisa então buscar viver mais em contentamento, em alegria. Levar diante de Deus os nossos problemas, já com ações de graças, como diz a palavra, gratidão. Vamos para o ponto 2, incredulidade. Aqui já está relacionado a uma outra parte, né? Uma passagem de Números 13, 25 a 19, nós não vamos ler, mas vamos contando aqui como está escrito na revista. Cerca de 2 anos após a saída do Egito, Israel chegou à fronteira de Israel, da terra de Canaã. É? Eu pulei para o 3, né? Tá, obrigado, gente. Essa minha revista eletrônica aqui, eu acho que o dedinho corre mais. Falem mesmo. A gente chega lá no 3, se Deus quiser. Vamos lá, 2. Adoração falsa. Êxodo 32, de 1 a 35. Além da murmuração, a história do povo de Israel foi manchada pela adoração falsa. Quando deixamos os desejos e temores de nosso coração nos afastem de Deus, passamos a criar deuses que supostamente seriam mais favoráveis a nós e que correspondem aos desejos do nosso coração. Interessante isso. O que a gente quer de Deus? Sinceramente, que Deus nos agrade. Não é a ideia do gênio da lâmpada lá? Você tem os 3 pedidos lá. Você quer, Deus, eu quero isso. E pã, aparece. Deus, eu quero aquilo. Eu quero alegria, eu quero... E Deus é assim? Não é. E aí o que ele está explicando da idolatria, que quando a gente não tem essa resposta, e a gente quer um Deus, na verdade, que submeta a nossa vontade, ao invés de nos submetermos à vontade de Deus, nós queremos um Deus que submeta, que faça a nossa vontade, nós vamos procurar deuses. O que me agrada? É dinheiro? Eu vou buscar o Deus dinheiro, Ele vai dar o que eu quero.
Então, quando eu busco esse Deus, eu vou poder comprar o que eu quero. Então, eu vou inventar formas de ganhar dinheiro. Eu faço tudo para agradar esse meu Deus, porque Ele vai fazer o que eu quero. Nem se precisar roubar. Eu quero tanto dinheiro que se precisar roubar. Para ter dinheiro eu vou roubar, porque eu quero me alegrar. E assim a gente pode enumerar vários pecados, vários deuses. Eu vou me dedicar porque aquilo vai me trazer prazer. E quantas vezes a gente se torna escravo de algumas coisas, de hábitos. Só penso naquilo, só faço aquilo. E às vezes coisas saudáveis, música. Gosto de música, mas agora eu só estudo música, tenho uma viagem para música, eu viajo, não faço mais nada, só música. Tudo que é isso vira o seu Deus, seja um esporte, seja o que for, porque isso me agrada, isso me satisfaz. E aí, mais uma vez, nós não estamos aqui e vivemos para ser agradados, nós temos que viver para servir a Deus. E nem sempre, ou muitas vezes, fazer as coisas para agradar a Deus, para servir a Deus, não vai nos trazer, entre aspas, né, esse retorno que nós desejamos, mas vai muitas vezes nos fazer sofrer, vai nos fazer ter que dedicar, entregar. E aí, a gente sai para os deuses. Então a história aqui é que Moisés foi lá no alto do Monte Sinai para receber as leis de Deus e as instruções para o tabernáculo, e o povo ficou inquieto. Está demorando. O que nós vamos ficar fazendo aqui? Esse Moisés deve ter morrido. E aí eles falam com Arão, Êxodo 32, 1. Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E a lição diz que eles queriam estabelecer o tempo e o modo. Eu quero ter acesso a esse Deus agora. Como Moisés não está aqui, é Moisés que está trazendo essa mensagem de Deus, vamos construir um Deus que vai responder agora. Eles queriam deuses que servissem a eles. Mais uma vez aqui, em vez de servirem e adorarem ao Senhor, eles queriam um Deus que servisse a eles. O que é a adoração verdadeira? A adoração verdadeira tem como base a gratidão pela redenção recebida. Nós não adoramos a Deus porque nós queremos receber algo, para receber algo, mas nós adoramos a Deus porque já recebemos algo, já encontramos a retidão, a redenção. Deus não precisa fazer mais nada. O que Ele já fez na nossa vida é suficiente para a gente adorá-lo o restante dos nossos dias, o tempo todo adorar a Deus. Agora, muitas vezes, nós queremos aquela ideia do Deus que vai fazer para mim alguma coisa. E nesse caso, é um Deus de barganha, né? Eu vou fazer isso para você, porque eu sei que você vai me dar, vai ter retorno. E a falsa adoração é falsa também. A resposta é falsa também. Olha que diz aqui, ó. A falsa adoração é usurpadora, ela exige recursos que não forneceu e se apropria de efeitos que não realizou e quer se passar como verdadeira adoração ao Senhor. Ela toma o lugar do Senhor e nós damos o lugar do Senhor para ela. Ela toma os elementos de culto, destinados a cultos, a honrar, a glorificar a Deus e nos expõe para o nosso próprio deleite, diversão. Nosso coração, que deve admirar a Deus, que deve se voltar a Deus, que deve se entregar a Deus, agora se entrega a uma outra coisa qualquer. E esse tópico, então, nós sempre falamos, né,
Eu disse que talvez a murmuração seja uma das coisas que mais nós fazemos, mas a falsa adoração talvez seja a mais. Ou o pecado, a gente faz tudo um pouco, porque falsa adoração exatamente é o caso da gente não dedicar nosso coração, a nossa emoção, os nossos desejos a Deus e dedicar outra coisa. E não é o que a gente mais faz. Porque se a gente fosse esse ser adorador de Deus o tempo todo, a gente faltava na igreja, a gente deixava de ler a Bíblia, a gente deixava de orar? Não. Esse é o nosso principal motivo de viver, é adorar, louvar, bendizer o nome do Senhor. Faltaria-nos tempo para a gente fazer alguma coisa para Deus? Todos nós somos servos de Deus. Às vezes a gente brinca, né? Precisa arrumar alguém para dirigir um culto, para fazer alguma coisa. Mas eu não posso. Mas eu não tenho tempo. Essa semana eu vou viajar. Esse dia eu não tenho. Não é verdade? Isso não acontece? Então, quantas vezes a gente com tristeza, e não precisa ver na vida dos outros não, vê na nossa própria vida, quantas vezes a gente vê que o tempo de dedicação a Deus é muito pequeno, o tempo de oração, o tempo de contemplação, o tempo de meditação nas coisas de Deus é muito pequeno, em relação a tantas outras coisas que nós fazemos. Um fato importante aqui sobre a falsa adoração. Primeiro, Deus vê. Êxodo 32 hoje, 32 hoje foi bom, hein? 32:8. Deus viu o que o povo estava fazendo e alertou Moisés para o grande pecado que estava cometendo. Êxodo 32:8. Depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Moisés, desce lá, vai resolver esse negócio que as coisas não estão fáceis. O Senhor conhece, irmãos. Nós não podemos esconder nada dele. E nós precisamos perceber o quanto nós desagradamos a Deus. O texto diz que Deus ficou tão desagradado que veio com ira sobre aquele povo. Olha aqui os relatos que estão aqui. Moisés quebrou as tábuas, mostrando quão grave era aquilo para a aliança. Quebrar as tábuas é um significado de quebra, né, de aliança. Arão também foi duramente repreendido, pois deveria zelar pelo povo, ao invés de atender os seus desejos idólatras. Não fosse a intercessão de Moisés, o povo e Arão teriam sido destruídos naquele dia. Temos as passagens aí. E ainda tem aqui, Moisés reduziu a pó o bezerro de ouro, lançou na água para que o povo bebesse e se lembrasse do amargor do seu pecado. Chamou os levitas, deu ordem que atravessassem o acampamento, matando todos os que encontrassem pelo caminho. Naquele dia foram mortos 3.000 homens. A falsa adoração, irmãos, a gente não pode se enganar. O mundo vive em falsa adoração. O que espera quem vive em falsa adoração? Deus simplesmente vai agir com misericórdia e perdoar todos. Deus é bondoso. Lembra que a gente falou há um tempo atrás que com essa história de Covid, de muitas mortes, né, começou a surgir tanto santo, porque todo mundo que morre é santo, né? Aí aparecia lá, não quero discriminar, né, não vou falar o nome de ninguém, mas aparecia lá, sei lá, uma pessoa que viveu a vida inteira distante de Deus, em pecados e numa vida imoral, aí morre e vira santo. Quem sou eu para falar se essa pessoa foi para o inferno ou foi para o céu?
Mas a gente entende que quando as pessoas vivem nessa idolatria, né, que é amando a si mesmo, que é amando o pecado, elas estão caminhando para a morte. Exceções acontecem de algumas pessoas no leito de morte se converterem, mas são exceções, não é uma regra. Todo mundo vive a vida miserável, adora a si mesmo, adora aos deuses, aí na hora de morrer se converte. São exceções. E nós precisamos ficar alertas, porque a gente tem um tempo tão abençoado para servir a Deus, para buscar mais a Deus, e é um tempo que muitas vezes é desperdiçado, se não adorando a outros deuses. Deus tem que ter misericórdia de nós, porque é fácil criar ídolos, né? Nosso coração é uma fábrica de ídolos, é fácil criar um ídolo novo. É igual comprar, né? Não sei o que eu vou comprar. Aí começo a olhar lá, eu acho uma coisa nova para comprar. Alguém quer nos ajudar? Vamos passar para o ponto 3. Agora é o 3, pode falar. Acho que foi muito bem lembrado essa situação de criar deuses. Desde o começo, quando Satanás convenceu a Eva, o Adão lá para desobedecer a Deus, por quê? Para que eles se tornassem iguais a Deus. Então o homem quer ser adorado por aquilo que ele faz. Ó, quanto que eu consegui, ó, quanto que eu produzia, não sei o quê, e assim por diante. Aí ele cria um Deus que engana. Assim como ele se engana deixando de adorar a Deus verdadeiro, ele cria um Deus que não serve para nada. Já pensou? Você cria um Deus que você vai mandar ele fazer qualquer coisa para você, ele não faz nada, coisíssima nenhuma. Se o senhor falou em ganhar dinheiro, fala para Deus dele dar dinheiro para ele, vai dar como? Pois é menor que ele que vai ter que trabalhar para fazer. Então, a pessoa se engana de tal maneira que não dá nem para entender, nem para explicar como chega essa situação. Afastar-se de Deus é isso. O texto aqui nós vimos mais atrás, quando o homem erra, peca, ele está fazendo isso diretamente contra Deus. Se ele fala mal de alguém, o Senhor diz que está falando mal de Deus. Em outras situações nós vemos que o Satanás luta contra as pessoas? Não. Ele luta contra Deus. O Sr. Venâncio falava muito isso. Quando o Satanás, a gente acha que está sendo tentado, sendo atacado, quem que Satanás está atacando? Está atacando Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, fomos escolhidos, fomos selados, então está atacando Deus. E aí vira do outro lado a mesma situação. O homem cria um Deus, por quê? Para atrapalhar a vida dele, na verdade, não é para ajudar, coisíssima nenhuma. Então, a lição é bastante, nesse ponto, é bastante instrutiva, porque a gente tenha cuidado com o comportamento da gente no dia a dia, o que a gente está fazendo. Olhar direito, isso que estou fazendo está correto? Nós temos que nos abrigar em Deus, não naquilo que nós conseguimos, aquilo que Deus nos dá, que nós achamos que nós conseguimos coisíssima nenhuma. Essa lição, esse tópico, né, tem bastante coisa. Uma das coisas aqui também que nós não falamos é essa questão do tempo, né? Parece que Deus está demorando. Então, vamos resolver aqui da nossa forma, né? E basicamente é isso, né? Querer que Deus faça a nossa vontade. Esquecemos que nós adoramos a Deus pelo que Ele é, não é pelo que Ele faz. Adoro uma pessoa, eu adoro algo, adoro a palavra adoração é para Deus, né? Mas eu falo, eu gosto, eu admiro, vamos dizer assim, algo pelo que aquilo é. Eu olho e admiro, independente de qualquer coisa, né? Quando a gente pensa em Deus, é exatamente isso que acontece. Eu adoro a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já fez na minha vida, mas pelo que Ele é. Então, ponto 3.
A incredulidade. Dois anos após a saída do Egito, Israel chegou à fronteira de Canaã. Agora você imagina, né? Deus falou que iria dar ao povo uma terra. Há alguma dúvida nisso? Eu preciso duvidar disso? Não. Mas por que Deus mandou então o povo lá para fazer esse espiar aí? O Senhor determinou que fosse formado um grupo composto de líderes de cada tribo para espiar. Primeiro, porque era uma prática comum, né? Você tem que ir lá ver, vamos dizer assim, analisar o inimigo. Você vai atacar um inimigo, você tem que analisar quem que está lá, como é que é, né? Precisa de um exército, como que vai ser essa entrada aqui? Os desafios na nossa vida também são assim. Porque Deus nos salvou, porque Deus nos dá a paz, a gente não vai enfrentar mais dificuldades. Muitas vezes quando a gente olha e fala, nossa, mas não vai dar. Mas Deus disse que vai dar. Como assim que não vai dar? Quem é você para falar que não vai dar? Ele começou a obra e vai completar. Então você fala, eu não sei como, mas vai dar. Você não saber, você não enxergar o como, você chega lá, você vê uma terra boa, Deus falou que era boa, e era boa, tudo bem, Deus falou certo. Você chega lá e vê gigantes, vê homens fortes, você pode falar, mas eu não sei como que a gente vai entrar, mas que Deus falou que Ele vai nos dar a terra, estou com pena desses gigantes já, porque eles vão ser derrotados. Deus fala, vai acontecer, não sei como. Mas não foi isso que aconteceu aqui, né? Após uma expedição de 40 dias, o relatório dos espias trouxe duas informações: a terra era maravilhosa e os povos que viviam nela eram poderosos. Ao destacar que os povos eram poderosos, os espias colocavam em dúvida não apenas as suas condições de conquistar a terra, mas principalmente as condições de Deus para cumprir sua promessa. Olha, interessante. Então, quando a gente fala, não dá. Você não está simplesmente falando que você não pode, que você não consegue. Você está dizendo que Deus não tem poder. Ou que Deus mentiu. Ou que Deus te iludiu, né? Aí, de novo, antes estivéssemos lá no Egito, né? Como escravo, agora Deus mandou a gente para cá. Passou por agora, não vamos entrar na terra? Quantos voltam, irmãos? Quantos voltam para o seu pecado, para a sua escravidão, porque acreditam que daqui em diante não dá mais? Não é verdade? Quantos deixam de servir a Deus? Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Números 13, 31. A incredulidade se manifesta de dois modos. Por vezes agimos conforme a crença que temos em nossas condições pessoais e deixamos de confiar na direção de Deus. Isso é incredulidade. Às vezes a gente chama de fé o que é apenas uma crença pessoal. E a gente chama de fé. Por exemplo, eu tenho fé que Deus vai me sustentar nesse dia, com saúde. É fé? Ou você acredita que você é saudável o suficiente para não ter problema hoje? Fé é mais do que isso, é confiar na direção de Deus. Fé é quando você está doente, aí você fala, mas eu creio que Deus vai me sustentar. Ou Deus vai fazer a vontade dEle. Estou nas mãos de Deus. Por vezes agimos conforme a crença que temos em nossas condições pessoais e deixamos de confiar na direção de Deus. Avançamos porque cremos que podemos realizar,
ou recuamos porque cremos que determinada coisa está fora de nosso alcance. A incredulidade vem aqui, então. Está fora do meu alcance, eu vou recuar. Eu não vou me jogar. Está escuro? Sei lá se alguém vai me amparar lá do outro lado. Mas fé é exatamente isso, né? Se jogar acreditando que você está e será amparado. Romanos 8:3 diz: o que fora impossível à lei, o que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Aqui ele está falando de Jesus, né? É que a obra da redenção, tanto a nossa salvação é possível, como qualquer outra coisa que Deus queira realizar na nossa vida para cumprir os seus propósitos. Tem aqui a passagem também do jovem endemoniado, Jesus questionando os discípulos, motivo deles não terem conseguido liberar um jovem endemoniado. O que Jesus falou? Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te acolá, daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. E um fator interessante aqui também é a ideia da fé, né? É uma pequena fé. Ah, mas a minha fé é tão pequena. Serve. Precisa ter fé. Confiar em Deus. Mas incredulidade faz com que tratemos as coisas divinas como se estivessem nas mãos humanas e passamos a julgá-las segundo os nossos olhos. Foi o que eles fizeram. O Senhor não queria saber se era possível. Mandou eles espiarem. Mas eles já chegaram novamente com o veredito: ó, não pode, não é possível. Segundo os nossos olhos não é possível, então não é possível. Somente Calebe e Josué se mantiveram fiéis. Com isso, eles nos ensinam como enfrentar a incredulidade. Valorizaram a terra e lembraram da promessa do Senhor e convocaram o povo a ter confiança e coragem. Números 14, 7 a 9. Olha, valorizaram a terra e lembraram das promessas. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Interessante que ele não falou, não, nós conseguimos, né? Nós somos poderosos. Se o Senhor se agradar de nós, se eu quiser, podemos entrar. Lembra da fornalha lá, né? O Senhor pode atirar a gente na fornalha, mas se o Senhor quiser, essa fornalha não queima. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Valorizaram a terra e lembraram da promessa. Assim é uma atitude de fé. A gente tem que valorizar as promessas de Deus. A terra no sentido do que é bom. Qual é a vontade de Deus? Lembrar que a promessa de Deus é que a gente vai andar no que é bom, a gente vai vencer. O povo estava prestes a apedrejar Calebe e Josué, quando a glória do Senhor apareceu diante do povo e a incredulidade foi denunciada. A incredulidade é um persistente problema
contra o qual sempre somos desafiados a agir. Sempre, né? Incredulidade. Como a gente é frágil. Até mesmo em relação ao nosso sustento diário, né? Como nós nos preocupamos. E aí você começa a ouvir o jornal, a televisão, o preço das coisas subirem, o desemprego. Aí você já desespera. Mas Deus não prometeu, Deus não vai nos sustentar. Aí queremos fazer tudo o que a gente pode, humanamente falando, para se precaver dos problemas financeiros. Mas será que a gente faz mais ou ora mais? Como que a gente resolve os nossos problemas? Não é só orando, né, irmãos? Tem que trabalhar. Tem que fazer. Em todos os aspectos. Mas não é só fazendo. Porque fazer demonstra mais incredulidade do que qualquer outra coisa. A nossa tendência é tentar se guardar. Não tanto se lançar, né, no escuro. Mas não tem jeito, irmãos, em determinados momentos da vida a gente não tem como se guardar mais. Eu acho que por isso que Deus às vezes tira esses recursos todos que nós achamos que nós podemos nos escorar neles, e aí a gente vê o quê? Aí, Deus, Senhor, o que eu faço agora, meu Deus do céu? Eu planejei tudo direitinho, pensei que ia dar certo. Então, a gente tem falado bastante, né, sobre o sofrimento. Realmente as dificuldades é esse tirar o chão, para que a gente entenda que se a gente não se lançar, não segurar nas mãos de Deus, a gente vai cair, vai afundar. Isso é fé. A incredulidade é um persistente problema contra o qual sempre somos desafiados a agir. A lista aqui, então, irmãos, foi de 3, né? 3 pontos, 3 pecados, 3 problemas. É uma lição aqui que poderia se estender a muitos outros tópicos. Mas, chegando aqui na conclusão, realmente nós precisamos nos apegar a Deus. As maravilhosas experiências de Israel com Deus e dos discípulos com Jesus não os impediram de tropeçar e pecar. Mas essas mesmas experiências que acredito que os fortaleceram. As experiências que nós temos com Deus, o conhecimento que nós temos de Deus, as tantas vezes que Deus nos socorreu, não nos impede de afastar dele. A satisfação que nós temos em Deus nem sempre nos impede de buscar o pecado. Mas acredito que o caminho, no próprio tema aqui da lição, fala sobre isso, né? Sobre confessar e mudar. Confessar e mudar é preciso. O caminho deve ser o caminho do reconhecimento. E assim, passar a enxergar mais a Deus, a vontade de Deus, o caminho de Deus. A murmurar menos, a adorar a Deus. Quanto mais nós adoramos a Deus, mais nós enxergamos como Deus quer, e não com olhos da incredulidade. Porque a incredulidade ela acontece principalmente quando nós vivemos nessa falsa adoração, e os nossos ídolos vão nos deixar desamparados.
Quando nós vivemos em adoração a Deus, nós somos mais contentes. Estamos menos preocupados com tantas coisas. Certas dificuldades não nos assustam, porque nós sabemos que poderemos sim vencer todas estas. Precisamos estar alertas quanto à sua presença e os seus efeitos. Aprender a fixar os nossos olhos e o nosso coração no Senhor e em sua palavra. Pedir-lhe que nos transforme, nos conduza em fé, em obediência e fé. Diante das lutas e perigos, dedique-se com humildade à oração. Não deixe seu coração criar falsos deuses. Aproxime-se com sinceridade. Aproxime-se de Deus com sinceridade, esperança, paciência, submissão e certeza da sua bondade e poder. Confessar e mudar é preciso. Acho que é uma frase que resume muito bem essa lição. Todos nós precisamos nos aproximar mais de Deus. O tempo se aproxima. E é o tempo que nós temos para servir, para adorar a Deus. Mais alguém quer nos auxiliar? Nós vamos concluindo então já nessa lição. Que possamos refletir. Viver mais em piedade, né? Mais em comunhão com Deus. Vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor, nós agradecemos por tantos benefícios, tanto cuidado, ó Deus, que o Senhor tem para conosco, para com a nossa vida. Te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, ó Deus, para essa necessidade de estarmos mais na Tua presença. De podermos enxergar que as dificuldades que enfrentamos, ó Deus, não devem ser motivo de reclamação e muito menos motivo de incredulidade, ó Deus, mas que diante das adversidades nós possamos clamar o socorro ao Senhor, confiantes de que o Senhor Deus há de nos auxiliar em tudo. E que o Senhor nos abençoe, ó Pai, para que a nossa vida seja em constante adoração, ó Deus. Não nos permite viver em busca dos falsos deuses, Deus. Como se o Senhor não bastasse, como se o Senhor não estivesse presente, mas que nós possamos encontrar este caminho, ó Deus, à Tua presença. Obrigado, ó Pai, por mais esta aula, por mais esta lição. Nós oramos em nome de Jesus.